Eduardo Domodô, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Tonikaku Kawaii Over the Moon for You, o nosso querido Tonikawa, o melhor anime da temporada, onde apresenta o casal do ano, por conta de que se você está acompanhando semanalmente, não tem como, você se apaixonou pelo Best Boy da temporada e uma das Best Girls da temporada. Eu diria até que o Nazakun, ele fica como Best Boy do ano concorrendo. A Tsukasa ainda não me impressionou tanto, quem sabe até o final da temporada, não é mesmo? Mas posso dizer uma coisa, mistérios e emoções estão vindo com ela. Isso que é o interessante, o plot dessa personagem, porque é, digamos que o intuito do autor fazer isso, como vimos no episódio anterior e no mais recente. Mas para todo caso, a gente vê a gentileza e o símbolo de marido ideal que o protagonista demonstra. E por isso eu digo, o Nasa é o símbolo do marido ideal que todos devemos nos inspirar. Afinal, a forma como ele fez, o apreço, o carinho, a gentileza com a Tsukasa, não tem como. É o que eu falo em algumas Haru Lives quando eu comento Tonikawa. O Nasa é orgulho, ele só dá orgulho. Toda semana, se eu for ver, que é sexta-feira o dia que é postar o Tonikawa, eu penso, tá na hora de ver o anime onde o protagonista dá orgulho. Não tem como, gente. O protagonista é sensacional. Ele é um dos melhores protagonistas que eu já conheço nos animes. Fazia tempo que eu não vi um protagonista tão bacana quanto ele. Porque eu quero que você tenha em mente que o Nasa, ele nos mostrou, né, que ele tinha perdido a motivação. No meio tempo a gente viu que ele pegou um Baito porque ele tinha esperança de reencontrar Tsukasa. Então é legal de ressaltar isso, porque é um outro ponto que eu tenho agora vendo mais o personagem quando ele apresenta isso. Ele tem meio que a insegurança de perdê-la novamente, e ele mostra todo esse tempo e sentimento de solidão, frustração que ele tinha enquanto ele trabalhava e tentava encontrar. Então é um dos motivos também do porquê ele foi trabalhar, digamos que em meio período e outras coisas. Pelo menos é o que eu considero tendo visto o episódio mais recente e faz com que eu goste mais desse protagonista. Pra todo caso, a gente viu que como ele trabalha, acontece que ele também tem que comprar alguns objetos. E para uma vida de recém-casados, é sempre bom ter uma aliancinha, né? Vamos concordar que já que ele não teve anel de compromisso, agora ele tem uma aliança, né, de casado. E acontece que ele é um menino inocente, um menino ingênuo, e a gente vê, digamos que a animação dele, a pressão, a insistência que ele colocava, digamos, para a heroína, para a nossa querida Tsukasa-chan, e ela percebia. Ele não vai desistir. Eu vou ter que fazer ele encontrar a verdade, a realidade triste, o preço dos diamantes que simbolizam o amor verdadeiro entre milênios. E acontece que assim o protagonista viu, e o mais bacana disso é que ele ia comprar, ele tinha dinheiro, ele poderia fazer isso. E quando a Tsukasa percebe, ela fala, Nanina, não, você não vai gastar em diamante não, meu querido. A gente não precisa disso não, isso aqui é só um objeto, não precisa mostrar. A gente pode comprar uma coisa mais barata que vai ser tão útil quanto isso. E acontece que foi bacana, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu acho que foi muito bonito porque mostra muito os sentimentos do protagonista, digamos que a determinação, a gentileza dele em se importar. Mas bacana foi ver que a heroína principal gostou do gesto dele. Ela ficou, digamos que, mais feliz. Digamos que a intenção foi o que fez com que ela ficasse feliz e sempre se lembre, porque a gente viu qual aliança ela escolheu e como o final do episódio mostrou. Mas, para todo caso, eu acho que a gente tem que focar no que importa realmente, no que interessa, no que vocês devem estar pensando. Por que você não falou isso logo no começo, Haru? Calma, a gente vai falar agora. Esse anime é impressionante, porque casados no primeiro episódio, beijo já no quarto episódio, quem tirar no oitavo episódio o que pode acontecer, não é mesmo? Mas, para todo caso, eu vou ser honesto, eu fiquei feliz porque eu gosto de romance que é bem progredido, bem rápido, e eu acho que o intuito da obra, que é um slice of life com comédia romântica, que é de uma forma natural, mais divertida, pra distrair, que não é pra ter, digamos que um grande desenvolvimento, assim, se é que você me entende, uma grande storytelling, e é pra ser um pouquinho mais no clima de slice of life, sem esperar muitas coisas, mas que impressiona por ser, digamos que com esse intuito plot. Foi bacana o beijo, porque a gente viu o contexto criado do autor, né, da produção do episódio anterior, a forma como o protagonista conheceu mais da Tsukasa, mais da origem dela foi revelada, algo que eu elogio, e vemos que assim chegou no cúmino onde é feito o beijo e toma iniciativa. E o mais bacana foi o episódio atual, onde a gente vê mais um beijo. E isso foi impressionante, porque foram 2 beijos em 2 episódios seguidos. E para a obra é bacana que tenha isso para fazer com que se torne natural numa rotina de recém-casados. E eu elogio porque é o certo e o correto a ser feito. E a partir desse momento, a gente teve um beijo, né, como a gente viu do protagonista na Tsukasa no episódio 3, outro beijo do protagonista na Tsukasa no episódio mais recente, e tivemos outro beijo, totalizando 3 beijos. Tem muitos vão falar, mas foi na bochecha. Mas quem tomou a iniciativa foi a heroína principal, vendo a gentileza do protagonista. Então, sério, não tem como. Tonikawa vai ganhar como romance do ano. Eu tô querendo, acredito, tem potencial. É uma obra que pelo plot, pela forma como os personagens são desenvolvidos, merece ganhar.
Então, a partir disso, acredito que vamos falar ainda sobre mais alguns pontos em torno desse episódio, algumas cenas que eu até posso já ter falado, mas eu quero falar mais do contexto, por exemplo, da irmã da Tsukasa, ou das alianças. Então vamos continuar falando sobre Tonikaku Kawaii, que fica mais conhecido como Beijo é o que não falta e me dá orgulho cada vez mais. Continuando a falar sobre Tonikawa, só que agora indo para uma conclusão, falando em termos de plot e desenvolvimento em volta da Tsukasa, eu acho que é bom de ressaltar a irmã dela que foi apresentada no episódio 3. É uma personagem muito chatinha, muito sem graça, mas que ainda vai atormentar muito a gente ao longo da temporada, ou para quem tá lendo o mangá ao longo dos capítulos. E acredito que ela vai ser relevante porque assim a gente descobre mais da origem da nossa querida Tsukasa-chan. Então, devido a isso, eu responsável, a guardiã, infelizmente não vai ser mostrado porque não apareceu na Open. E se for mostrado, eu acredito que é só final de primeira temporada. E olhe lá, eu acho que se tiver uma segunda temporada, só vai ser apresentado na segunda temporada. Não acho que seria tão já no momento atual, porque pra primeira temporada eu acho que iria cortar muita coisa do mangá. Embora Tonikawa é uma obra que pode cortar capítulos, porque não são todos os capítulos assim relevantes, por ser uma obra Slice of Life, ela pode fazer isso. Mas não acho que vai ser uma adaptação assim que vai progredir tanto, até porque o mangá ainda está em publicação. Mas, para todo caso, ressaltando o ponto principal que eu acho que deve ser voltado aqui, a irmã da Tsukasa tem sua relevância, ela é chatinha, a primeira aparição dela foi meio bacaninha, a forma como ela estava se portando por ver o protagonista, mas depois que ela descobriu quem é o protagonista, a gente viu que ela vai virar uma personagem chata, como foi mostrado. Mas as Meidos, que são as suas fiéis escudeiras, guardiãs, são personagens interessantes, até porque aquele close daquela Meido Kunasa foi inesquecível. Entendedores entenderão, mas para todo caso, eu diria que tendo falado sobre ela, já podemos ir para a conclusão do episódio 3, porque assim possibilitou mais em volta do plot da origem da Tsukasa, que eu acredito que envolve algo em volta da agência espacial, que o NASA tem um complexo, porque eu quero que você note que ele tem muito, digamos, uma raiva da NASA, uma frustração enorme, né, pela escolha do nome. Então seria interessante que a Tsukasa fosse de uma família que é acionista, digamos que é diretor dessa agência, porque ela tem, digamos que uma boa cultura, ela tem um bom conhecimento, ela tem um pedaço da lua, então ela teria que ser muito rica, mas eu gosto de acreditar que ela é aquele tipo de rica que tem ligações com a NASA, porque assim seria muito mais fácil, como foi mostrado, que foi algo bem difícil ela conseguir aquele pedaço da lua, mas pelo todo caso é interessante porque realmente para ela conseguir um pedaço da lua, ela não é qualquer pessoa, ela tem uma boa linhagem, então seria interessante porque pensa, se ela tiver alguma relação com a NASA, saber desse complexo do protagonista com a NASA, eu acho que seria muito bacana porque ia dar um plot twist pro prota. Ia ser bacana a reação dele. Não é algo que eu acredito que vai ser mostrado na primeira temporada, só se eles quiserem fazer um final original, o que é possível porque é uma obra que, por mais que possa ter potencial para a segunda temporada, eles podem muito bem fazer um final fechado pelo número de episódios e pela narrativa, pelo plot como é construído a obra. Mas acho muito difícil, porque assim a gente teria que conhecer, por exemplo, a guardiã da Tsukasa, algo que eu não acho que vai acontecer. Mas, para todo caso, foi bacana, acho que é algo de elogios conhecer mais um pouco da origem dela, desenvolvimento, e mostra a genialidade do NASA, porque ele não é qualquer um, ele conseguiu, digamos, fazer uma refrigeração por base, digamos que por alguns minutos, para fazer com que a pedra continuasse estável, então é algo que deve ser elogiado. Mas, para todo caso, acredito que agora vamos ao episódio mais recente, o episódio onde vemos mais das emoções da Tsukasa. E chegando ao próximo da conclusão, em volta do episódio 4, vamos falar de gastos e compras inesquecíveis. Afinal, vemos a gentileza do protagonista desde o início até o final, porque eu gostei de ver que ele realmente não precisava de uma TV, ele não usa uma TV, porém, como a sua Oyome-san, digamos, é uma boa telespectadora, ela ama filmes, é o hobby dela, ela viu Indiana Jones, Guerra nas Estrelas, também qual outra obra que foi mostrada, que teve muita referência a vários filmes hollywoodianos, que eu não me recordo agora, mas você pode dizer nos comentários, teve muitos, Exterminador do Futuro. Acontece que o NASA conhece de nome alguns, e alguns ele nunca viu, praticamente ele não viu nenhum, e se ele conhece algum, é por nome. E acontece que a Tsukasa, ela demonstra que ela não liga se o NASA vai até, digamos, amar, se vai virar fã ou não, mas que ele aproveite quando ela querer ver o filme com ele, por exemplo, nos cinemas. Então é bom que ele assista. E sim, vemos. LCD OLED, 40 ou 80 polegadas, a animação, a forma das cores vívidas, como será que eu deveria escolher? Qual modelo seria o melhor? E acontece que a Tsukasa em todas as respostas falavam, a mais barata, a mais barata. Sempre escolha a mais barata, porque não importa o quão bom pode ser uma cor, desde que mostre a cena, é isso que nos importa. Então foi algo bem profundo e o NASA, tipo, ficou meio pensativo, porque ele queria escolher uma boa TV pra ela. E acontece que ela nota isso, que o NASA sempre pensa
profundo em tudo. E acontece que ela não liga muito pra isso. E é bacana porque a gente vê que aparentemente a Tsukasa teve uma boa linhagem em criação, ela tinha, digamos que, bons fundos. E acontece que ela não liga pra isso, que é qualquer coisa, porque ela não é tipo de se ligar para muitos objetos caros, se é que você me entende. Com isso a gente vai para o final do episódio, onde é mostrado que ele foi trabalhar, ela ficou meio solitária, depois eles ficaram no parque, tiveram uma boa ceninha de beijinho, como qualquer casal, e a partir desse momento eu até poderia reclamar um pouco da distorção da cena do beijo, até poderia, mas o assunto principal que eu quero realmente ressaltar é a solidão dela, porque o Nasa, tendo percebido isso, ele decide comprar um anel, ele insiste, a gente vê a reação dele, ele iria comprar, a Tsukasa vê que não era o certo, porque não é necessário, digamos, um gasto enorme, como foi mostrado, e é bacana porque o anel que eles compraram custava 32 mil ienes, algo que não é já barato, e ele achava, caraca, foi muito barato, mas, por exemplo, tinha anel de 600 mil ienes, e acontece que é bacana ver a naturalidade dele falando que 30 mil ienes não foi caro, sendo que ele poderia ter gastado muito mais. Então é interessante a forma como foi mostrado isso, porque a Tsukasa fala, mas ainda foram 30 mil ienes, e ele concorda que também não é tão barato. Pelo todo caso, pode ser que eu tenha colocado aqui na tela a conversão de quanto ienes custa em reais, porque agora nem eu me recordo, mas eu sei que é um valor um pouco mais extensivo, digamos que não é algo tão baratinho, não é algo que você encontra assim em faixa de 1.500, 2.000 reais. Quando envolve diamante é algo bem mais caro, tô colocando aí na tela. E a gente viu que foi mostrado nesse episódio, e isso foi bacana, porque a forma como o Nasa estava sendo romântico, ingênuo, e ele iria até o fim, e acontece que ela não precisava de algo mais caro para que ela sempre se lembre do Nasa. Ela só precisa de algo que seja marcante e que faça com que ela relembre de uma memória inesquecível. Por exemplo, o dia que eles passaram juntos. Sempre que ela olhar, ela vai lembrar, digamos que, de toda a insistência do Nasa, a sua derrota para diamantes caros, e a forma como ele foi gentil, e esse anel simboliza tudo isso. Então eu acho que é muito bacana, porque também faz com que a gente se inspire muito e pense. A gente às vezes não deve comprar objetos tão caros, às vezes objetos mais baratos, desde que nos tragam uma memória inesquecível, é o bastante. Então isso é muito importante, digamos que para quem quer casar, para quem quer namorar, para quem quer noivar, porque o anime nos mostra um pouco, digamos que, a forma como a gente poderia se portar, ser uma pessoa ideal numa relação. Então eu acho que é bacana isso de Tonikawa. E para todo caso, assim a gente fica na hype, porque mais um episódio foi concluído e a gente espera mais coisas desse casal perfeito. Sem dúvidas, ótimos episódios para Tonikaku Kawaii que deveriam ser exaltados e elogiados. Afinal, beijo do episódio 3, do episódio 4, a garra de Nasa, a forma como ele vai pra cima, agressivo, mostra como deve ser o homem ideal, gentil, dominador e com um certo apreço e carinho, vendo os sentimentos de sua Yome-san, ele faz um beijo inesquecível. Para todo caso, o beijo já da Tsukasa foi algo muito bacana. Eu acho que ela queria simbolizar um pouco de uma relação muito verdadeira, talvez, entre Nihonjis, pelo menos é o que eu acredito, não o que acontece. Mas é legal ver uma forma de duas pessoas envergonhadas. Assim, ela quer recompensar, digamos que o namoradinho, o noivo, como é... Me fugiu a palavra agora, como é que é esposo... Ai, mas queria recompensar o marido, e assim acontece que ela dá um beijo nele. Ah, Dana-sama, Bamba-sama. Eu não vou lembrar, mas nos próximos vídeos talvez eu lembre, mas alguma coisa em volta disso. Mas para todo caso, acontece que ela quer recompensar o protagonista, e assim ela dá um beijo por ver toda a gentileza dele. Não é um beijo como a gente viu do Nasa, mas é o beijo que ela poderia fazer em volta do seu plot, da sua personalidade. Era um beijo natural dela nele, então foi muito bacana, eu acho que foi muito fofinho isso, por ela ver que o Nasa sempre corre o máximo que ele pode, se importa com ela. Então foi muito bacana a forma como foi mostrado cada beijo. No episódio 3, um beijo que simboliza um casamento sendo feito, aquele beijo que você nota em casamento, as intenções, motivações, digamos que do casal. No episódio mais recente, a gente vê um beijo natural de um encontro, e no final, aquele beijo gentil, fofo, digamos que obras que são bem show de a gente acha muito bonitinha. E pra todo caso, eu diria que é isso, Tonikawa tá impressionando, eu tô ficando mais hypado pra cada episódio, e com isso a pergunta surge, o que podemos esperar para o próximo episódio de Tonikaku Kawaii, Haru-senpai? Para o próximo episódio, quero ver Nasa sendo mais rápido que a Nasa, por conta de que ele irá dormir ao lado da Tsukasa-chan, quais responsabilidades na vida de casados agora eles terão, o que será que nosso querido protagonista vai fazer para que fiquemos mais impressionados e orgulhosos, e o que Tsukasa irá nos revelar em seu plot. A hype está feita e o próximo episódio logo logo vem. Assistir nos próximos, obviamente a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Tonikaku Kawaii. Mata, né?